Só assim, diga-nos, o que é o mutualismo? Que vertente anarquista é essa? Pronto, vamos lá. O mutualismo, ele é um tipo de anarquismo, certo? Então, nós compartilhamos basicamente os preceitos básicos de todo tipo de anarquismo. Então, nós somos, em primeiro lugar, isso tem que deixar bem claro, né? Porque algumas pessoas, muitas confundem a ideia de mercado, ou de livre mercado, ou de uma sociedade que usa dinheiro e trocas e tal, com o capitalismo. Porém, nós, como anarquistas, também somos contra o capitalismo. A nossa sociedade é uma outra forma de sociedade que utiliza, sim, ou pelo menos permite a utilização, sim, de meios de troca, como o dinheiro e a produção para a troca. Porém, nós não compartilhamos as estruturas fundamentais e hierárquicas que compõem a sociedade capitalista. Então, nós consideramos que o dinheiro e a produção para a troca, os preços tal, em uma economia voltada para trocas, não é algo necessariamente hierárquico, não é algo de cunho dominatório e exploratório por si só. São necessárias outras estruturas para que este tipo de sociedade ela se torne uma sociedade opressiva, como, por exemplo, a estrutura da propriedade privada. Uma das primeiras oposições teóricas dos mutualistas é sobre a questão da propriedade privada. Por quê? O mutualismo ele tem como base a teoria do valor trabalho, ou seja, de tudo que é produzido e trocado no mercado, inerentemente tem a sua base do seu valor definido por uma quantidade de trabalho, que significa o tanto que você trabalhou para poder gerar aquele produto, e o trabalho sendo entendido como uma atividade que lhe causa desconforto e, que não é útil para você fazer se não for para você gerar algo em troca com ela. Então, nós acreditamos que quanto mais quanto mais o trabalho traz essas características negativas para os indivíduos, de ser mais difícil, ou mais desagradável, ou de ser indesejável de realizar aquele trabalho em si, mais o produto que ele gera vai ter seu valor. Vai ter seu valor maior ou menor em função dessa quantidade de trabalho que é aplicada. Então, essa é a base do mutualismo, da teoria mutualista, certo? E a partir disso, nós derivamos um princípio que é o fundamental de toda a ideia mutualista, que é os preços como tendo base nos custos. Certo. Vamos falar aqui boa noite pro pessoal. Boa noite, X. Salve, K. Tamo junto. Boa noite, filho. Só assim. Qual que é a diferença entre o mutualismo e o anarcocapitalismo? Vixe, polêmica, hein? Então, vamos explicar. Você disse que o mutualismo ele é uma ideia anarquista anticapitalista, né? E aí agora os ANCAPs reivindicam o capitalismo, porque há essa ideia, né, de que os ANCAPs eles falam, não, o ancapismo são trocas voluntárias, porque na visão deles basta você comprar e vender e pronto, você já está num capitalismo. Só que o capitalismo, ele não se reduz somente a trocas. Ele não se reduz somente
a moedas de trocas. Ele também prevê essa questão do... É um modo de produção complexo baseado na exploração, né, e na propriedade privada, né? E os ANCAPs, eles não conseguem perceber isso, né? Eles falam que são trocas voluntárias, né? Porque eu só estou esclarecendo aqui porque tem gente que acha que só do fato de existir moeda de troca numa sociedade, pronto, já é capitalista. E não é bem assim, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho dessa questão, assim, pra gente. Só deixa eu dar um salve aqui pro Elton. Salve. É nóis, tamo junto. Salve. Desculpa aqui que eu saí sem querer. No celular é meio complicado. Mas... tudo bem. Qual é a diferença entre o mutualismo e o anarcocapitalismo? Primeiramente, as semelhanças que eles compartilham são mínimas, certo? A semelhança entre eles é basicamente o seguinte: nós rejeitamos o Estado, pelo menos os anarcocapitalistas, na teoria, eles rejeitam o Estado, assim como a gente, né? E nós defendemos uma sociedade de mercado. Nós não defendemos uma sociedade anarcocomunista, por exemplo. Então, basicamente são essas as semelhanças. O resto é tudo totalmente diferente. Porque no momento que você tem o princípio do custo como sendo base para os preços, para as trocas na economia, significa que não todas as trocas vão ser baseadas no quanto aquilo custou para o produtor. Então, o preço do produto ele vai ser baseado no valor trabalho gerado na sua produção. Então, o custo do produto, de produzir aquele produto, a quantidade de trabalho necessária para produzir aquele produto, é o que vai guiar toda a precificação da economia. O que significa que tudo que você recebe em troca nessa sociedade, tudo aquilo que você consome, necessariamente você teve de produzir alguma coisa em troca para a sociedade. Não existe pessoa dentro do mutualismo, não existe pessoa capaz de obter uma renda, de obter capacidade de consumo, sem que ela tenha gerado algo para a sociedade em troca na forma de trabalho, na forma de produção, entendeu? Então, só por isso nós já temos o fim da propriedade privada. Por quê? Porque a propriedade privada ela é um sistema que permite com que a pessoa receba sem ter que agregar a produção daquele produto, daquele bem que está sendo trocado na economia, ela possa receber uma renda advinda da produção desse bem sem necessariamente ter de produzir esse bem. Ela pode ganhar com o dinheiro dos outros. Então, por exemplo, um patrão, um dono de uma fábrica, ele pode receber sem precisar trabalhar ali, apenas por ter o título de propriedade daquela fábrica. Os trabalhadores trabalham e o valor da venda do produto parte vai para esse patrão. Então, ele recebe uma renda sem estar contribuindo com a produção de maneira direta, de maneira física, com a produção do trabalho. E também de maneira, ou até mesmo de maneira intelectual, porque geralmente ele coloca outros trabalhadores para assumir esses postos de trabalho intelectual necessário para produzir o produto, né? Então, só por isso nós eliminamos a base fundamental do anarcocapitalismo, que é a propriedade privada dos meios de produção. Então, não existe propriedade privada no mutualismo. São incompatíveis. Uma vez que você tem uma economia baseada nos custos e no trabalho, automaticamente você tende a eliminar a propriedade privada dessa sociedade, certo? E com a propriedade privada, vai embora todas as formas que nós chamamos de usura, ou seja, de de recebimento apenas por títulos, sem ter um trabalho daquela pessoa que está recebendo, sem ter esse trabalho concreto sendo realizado por parte dessa pessoa. Ela recebe sem trabalhar. Então, a usura significa isso.